Passou-se mais uma semana e mais uma vez nós nos reencontramos para juntos celebrar ao Deus de toda honra e de toda glória os louvores mais sinceros que brotam do profundo de nossa alma. Sejam todos bem-vindas e bem-vindas nesta noite. No livro de Gênesis, nós encontramos o relato da criação e o relato da queda do homem. No capítulo 1 de Gênesis, no verso 31, encontramos: E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. No capítulo 3, dos versos 9 a 13, nós encontramos: Mas o Deus eterno chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? E o homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e eu fiquei com medo porque estava nu. Por isso eu me escondi. E aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse: A mulher que me deste para ser minha mulher, minha companheira, me deu a fruta e eu comi. E então o Deus eterno perguntou à mulher: Por que você fez isso? E a mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Uma das características do ser humano é nunca assumir a culpa diante dos fracassos da vida. Geralmente nós procuramos dizer que a culpa dos nossos insucessos deve ser encontrada nas outras pessoas. Ou então, nas condições de vida, na natureza, na falta de sorte, e até mesmo aqueles que tentam dizer que Deus é o culpado pelos fracassos humanos. Esse tipo de comportamento é descrito no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando, segundo o relato bíblico, Adão e Eva não assumiram a culpa da sua queda e até chegaram a admitir certa responsabilidade de Deus em seu fracasso. Esse comportamento, esse tipo de comportamento humano não mudou. Diante de muitos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós continuamos a procurar culpados para os nossos fracassos. Nós procuramos encontrar culpados para as situações embaraçosas que enfrentamos. Resta nos perguntar: será que muitas das dificuldades, muitos dos problemas que enfrentamos não são criados por nós mesmos? Será que as nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins, sendo que a maioria delas, muitas vezes, são egoístas, preconceituosas, não seriam determinantes para o surgimento de certos problemas da nossa vida? Ou ainda, será que o seu problema não é você mesmo? Em outras palavras, o problema não sou eu mesmo? Quais seriam as saídas para a solução dos problemas humanos? Especialmente daqueles que muitas vezes nós imaginamos que aparentemente não têm solução. Quais seriam as saídas para a solução dos seus problemas pessoais? O importante é que nós não tentemos transferir para outras pessoas ou situações aquilo que cabe a nós. O importante é que nós tenhamos coragem de admitir que, em primeiro lugar, nós temos problemas conosco mesmo. Diante disso, quero dar algumas dicas, algumas pistas de como podemos resolver os nossos problemas, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a primeira pista é: resolva o seu problema consigo mesmo. Muitos dos problemas que estão em nossa casa, muitos dos problemas que estão em nosso trabalho, muitos dos problemas que estão em nossa vida são problemas causados por nós mesmos e que só dependem de nós para serem solucionados. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós temos que começar a aceitar quem somos e do jeito que somos. Por exemplo, muitos precisam começar a aceitar o seu próprio corpo. Porque quantos têm dificuldades para aceitar o seu próprio corpo? Muita gente não aceita, por não aceitar o corpo que tem, por não aceitar a sua cor, por não aceitar o seu tipo de cabelo, por não aceitar a sua altura, o seu tipo de rosto e outras características que lhes são próprias, sentem-se inferiorizadas, inadequadas ao meio social e acabam por transferir assim para os outros que estão ao seu redor o seu próprio mal-estar. Transferem para os outros o seu sentimento de angústia, o seu sentimento de desconforto. Quem me garante que eu ou você não somos uma dessas pessoas? Nessa tentativa de resolver o seu problema, nessa tentativa de resolver o meu problema, nós precisamos ser pacientes conosco mesmos. Nós não somos as pessoas mais corretas do mundo. Nós não somos as pessoas imperfeitas que muitas vezes pensamos que somos.
Nós precisamos ter coragem de assumir que nós temos limites, que nós temos falhas, que nós temos dificuldades. Nós precisamos vencer o nosso gênio para se tornar um dos fatores de desagregação da vida no meio em que você estiver. Precisamos vencer os nossos preconceitos, quaisquer que sejam eles. Nós precisamos procurar cumprir a palavra, as promessas que nós fazemos a nós mesmos, e que por não terem sido honradas, têm nos levado à frustração e, consequentemente, a experimentar o sentimento de derrota ou o sentimento de depressão. Precisamos praticar conosco mesmo a honestidade. Não tentar nos enganar. Não tentar nos mascarar para nós mesmos. Temos coragem de vencer o nosso orgulho pessoal, a nossa vaidade, o nosso narcisismo. E por isso, em outras palavras, nós precisamos reconhecer os nossos defeitos e os nossos limites e tentar superá-los com grandeza e maturidade. Se nós estivermos em paz conosco mesmo, se nós tivermos uma visão correta de quem somos nós, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, nós teremos um grande passo para solucionar os problemas que temos enfrentado. Uma segunda dica. Além de resolver o problema conosco mesmos, nós precisamos tentar resolver o nosso problema, isto é, as diferenças com o próximo. De um modo geral, o próximo tem sido nosso concorrente no mundo. Na maioria das vezes, nas filas da vida, na conquista de uma vaga no mundo do trabalho, na vida da escola, nas lutas por mais poder, por mais direitos, por mais estabilidade na sociedade. E muitas vezes até em relação ao reino de Deus, os discípulos de Jesus já disputavam os melhores lugares. Lá em Mateus, no capítulo 20, no verso 21, nós encontramos os discípulos disputando os melhores lugares e eles estavam falando do reino. Não é, portanto, sem nenhuma causa que Jean-Paul Sartre já disse que o outro é o meu inferno. Que o outro é uma ameaça para mim. Quando Jesus veio ao mundo, ele nos ensinou uma preciosa lição sobre o próximo. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resolva o seu problema com você mesmo e resolva o seu problema com o seu próximo, seja quem ele for. Seja ele o seu pai, seja a sua mãe, o seu irmão, o seu sogro, a sua sogra, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Nós somos chamados a isso, a vivermos em paz, em vivermos em harmonia com a comunidade que nos rodeia. Nós precisamos aprender a ouvir os que estão à nossa volta, a ouvir as aflições daqueles que caminham conosco. Nós precisamos aprender a ouvi-los sem nos escandalizarmos sobre o que ele tem a nos dizer. No mundo de hoje, saber ouvir é ajudar a si próprio. E, acima de tudo, ajudar alguém a situar-se melhor em busca de solução para os seus problemas. Portanto, o nosso desafio é que aprendamos a compreender quem está à nossa volta sem que necessariamente tenhamos que criticá-lo ou tenhamos que julgá-lo. Nós somos chamados a ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e a compreendê-las a si próprias. E por isso, há um desafio enorme. O desafio é que estejamos prontos a perdoar quem estiver conosco, se for necessário. Uma terceira pista: resolva o seu problema com Deus. Redescubra o lugar de Deus na sua vida. Na vida de muita gente não há lugar para Deus. Na hora de fazer projetos para o futuro, na hora de fazer escolhas significativas para a vida, ou quando precisava agradecer as graças recebidas. Na maioria das vezes nós não deixamos espaço para Deus porque nós pensamos que tudo é possível com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com as nossas relações, e que tudo o que conseguimos foi graças ao nosso esforço. Deus não está na maioria das vidas, na vida de muitas famílias ou em muitos negócios que fazemos neste mundo. De acordo com Salomão, se o Deus eterno não construir a casa, é inútil o trabalho dos que a edificam. Se o eterno não proteger a cidade, não adianta nada a sentinela ficar vigiando. Salmo 127, verso 1. O apóstolo Tiago, então, recomenda aos cristãos de seu tempo: cheguem perto de Deus e ele se chegará perto de vós. Se estivermos em paz e em comunhão com Deus, os nossos problemas não terão solução. Se não estivermos em paz e em comunhão com Deus, os nossos problemas não terão solução.
Portanto, para resolver os nossos problemas conosco mesmos e com o próximo, é fundamental que resolvamos primordialmente os nossos problemas com Deus. É necessário que estejamos em paz com Ele, que estejamos em comunhão com Ele, para que possamos ter forças para enfrentar as dificuldades de cada dia. É necessário que Deus caminhe conosco. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos enche de graça e de misericórdia. E que Ele nos faça cada vez mais próximos dEle. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos dando uma boa semana.